Alvenaria Estrutural 2024, projeto e dimensionamento. Segundo o Google, o maior volume de buscas dentro de projetos estruturais está relacionado à alvenaria estrutural. Existe um mercado precisando ser atendido. E se você terminou a faculdade e não faz ideia de como dimensionar, ou se você já utiliza softwares, mas não sabe o que fazer com os erros de verificação, esta série de vídeos foi feita para te ajudar a desenvolver seus projetos e, claro, aumentar seus conhecimentos dentro da área. A gente está fazendo aqui no canal também um evento chamado Alvenaria 8K, uma semana para você aprender como chegar a 8 mil de faturamento mensal com projetos de alvenaria. Aqui embaixo você tem um link para participar deste evento que vai acontecer do dia 17 de setembro até o dia 19. E para começar bem, eu vou deixar aqui também neste link o e-book que vamos utilizar agora nesse vídeo. É um e-book que tem o compilado da nova revisão da NBR 16868 e vai trazer soluções para você que quer aprender ou para você que está com alguns problemas aí no desenvolvimento de softwares. Aliás, não só em alvenaria, mas em qualquer área de projeto estrutural, sempre que você conhece a base do conteúdo, você naturalmente vai resolver os problemas. Geralmente as pessoas não sabem nem do que está acontecendo aquele erro de verificação. Mas tudo bem. Esse e-book aqui é o livro 1, é a base, os conhecimentos mais... Esse e-book aqui é o livro 1, então ele tem toda essa base que vai formar os demais conhecimentos avançados dentro de alvenaria. Além da revisão da norma, ele tem esses conteúdos, esse apanhado de conteúdo para simplificar esse aprendizado. Inclusive aqui você tem alguns exemplos de blocos que podem ser utilizados. Tem aqui, por exemplo, também, eu vou descer um pouco mais, eu tenho as recomendações de projeto. Quero fazer um projeto de alvenaria estrutural que é recomendado de materiais. Quando se faz um projeto de concreto armado, a gente define lá principalmente o FCK do projeto. Em alvenaria estrutural, a gente busca definir 3 elementos que são principais. O primeiro deles é o bloco, que todo mundo lembra, e a resistência mínima, conforme a norma, é 4,5 MPa. Não significa que blocos com resistência menor não suportem, por exemplo, casas e sobrados com 1, 2 pavimentos. É até a regra para pré-dimensionamento. Se uma edificação tem 3 pavimentos, você precisa de blocos de 3 MPa. Sempre o número de pavimentos é ali a direção para a resistência do bloco, e assim sucessivamente. Em outras palavras, para uma casa térrea, você precisaria de ter blocos de 1 MPa. E é por isso que você vê casas feitas com aquele tijolo baiano, aquele tijolo vermelho, e que estão de pé. Porque aquele tijolo ele tem uma resistência média lá, apesar que ele é de vedação, ele tem uma resistência média de 1 a 2 MPa. Então ele tem a resistência para um pavimento. Então não é tão difícil fazer uma casa simples com um tijolo baiano, como a gente vê principalmente em periferia. Não é aconselhado devido às patologias que podem acontecer. Mas enfim, grout, aquele concreto que a gente vai fazer os pontos de concretagem dentro da alvenaria, o mínimo recomendado 15 MPa. E aqui eu tenho um traço de grout ou concreto para você utilizar. Eu sempre tenho que utilizar pedrisco, porque o furo do bloco ele é menor. Se eu coloco brita 1, brita 2, eu não consigo preencher corretamente. Quando você for em uma obra que estão fazendo alvenaria estrutural, para saber se o pedreiro é do bom ou não, basta verificar se ele faz o poço de visita bem no pé da parede. Ele abre um buraquinho lá no bloco e grauteia. Esse buraquinho fica lá embaixo e quando ele grauteia, ele consegue visualizar se o grout está chegando lá embaixo, porque também acontece muito do grout ficar parado no meio do ponto de grout. E claro, aí não poderia. E por último, a argamassa. A argamassa tem que ter uma resistência aí de entre 70% e 150% da resistência do bloco. Então ela vai acompanhar o bloco. Se é um bloco de 4,5 MPa,
70% vai dar ali uma média de 3 MPa. Então a gente tem ali de 3 até 6 MPa de argamassa. E aqui também tem um traço para indicar para o pessoal da obra como chegar nessa resistência. Aqui eu tenho os materiais, como que eu faço a construção, como que eu entrego o projeto de executivo, vamos dizer assim, da alvenaria. Eu tenho que sempre seguir modulação. Modulação, as principais famílias que nós temos de blocos são os blocos de 15, blocos de 20. Quando eu tenho blocos de 15, eu tenho que procurar sempre ter cômodos e espaços que são divisíveis para 30. 3 metros, 3,15 e assim sucessivamente. E quando eu tenho blocos 19, né, eu vou ter aí a modulação a cada 20. A gente vai trabalhar sempre com múltiplos de 20. 2 metros, 2,40 e assim sucessivamente. Então, perceba que por essa definição do tipo de bloco, a melhor edificação vai ser aquela que foi arquitetonicamente feita para essa dimensão. E nem sempre isso acontece, principalmente em casas térreas e sobrados. Quando se compra o projeto arquitetônico de sobrados e casas, a última coisa que o arquiteto pensa quando está sentado lá com o cliente é na alvenaria estrutural, a não ser que o cliente já traga essa informação. Quando se é um construtor, como a gente vai falar lá no evento, que é um dos melhores clientes para quem está querendo desenvolver projeto, ele sim já faz essa indicação desses espaços modulados. Quando a gente tem um projeto que não está modulado arquitetonicamente, hoje a gente tem outras peças para conseguir fazer a modulação do projeto. Por exemplo, eu vou pegar aqui, eu estou na família de 11,5, eu tenho blocos estruturais até de 11,5 centímetros, apesar que a norma não permite. O mínimo é 14 centímetros. Se eu pegar a família de 14, olha, eu tenho um bloco aqui que é 14 por 19 por 4 centímetros. Esse bloquinho aqui é o que a gente chama de compensador. O ambiente não foi dimensionado, modulado, mas você coloca um compensador para conseguir fazer essa modulação, né, para a alvenaria casar. Isso aqui era um problema muito grande quando a gente não tinha essas peças. Hoje tem de 4, 6, 9, 12 e, claro, os blocos especiais. Deixa eu ver se eu localizo uma aqui. Eu tenho o bloco especial de 44 e o de 54 para fazer as amarrações. Então, tenho lá a planta arquitetônica, faço o lançamento dos blocos sobre a planta e eu vou procurar sempre fazer as amarrações, que também são estruturalmente muito importantes, que são essas aqui. Tenho a amarração de canto, a amarração em T e a amarração em cruz, são as mais comuns. De canto, muito simples. Cara, não tem coisa mais simples. A gente coloca um bloquinho passando, ó, e o outro também passando. Essa daqui, qualquer pedreiro domina muito fácil, porque é a que a gente usa também para fazer paredes de vedação. O problema começa aqui, porque quando eu trabalho com esses blocos especiais, vou até aproximar mais um pouco, eu tenho um bloco de 44, então o furo central desse bloco vai ficar na parede que está vindo de encontro. Ó, o objetivo é fazer isso aqui, ó. Eu tenho o bloco aqui e na fiada seguinte eu vou avançar com a outra parede. Então, primeira fiada com um bloco de 3, segunda fiada eu tenho um bloco simples da parede que está de encontro a ela. Com o mesmo raciocínio a gente pode fazer uma parede em cruz. Essas daqui são mais incomuns de acontecerem. Eu coloco o bloco especial nesse sentido e na próxima fiada eu vou colocar ele no sentido vertical. Olha só, que simplicidade. E, por último, né, para essa introdução à alvenaria estrutural, é importante que você sempre coloque pontos de grout em todos os encontros de parede e também em todas as portas e janelas. Janelas com adicional da verga e contraverga para você evitar problemas, trincas e patologias. Bom, pessoal, vou parando por aqui para não ficar um vídeo muito extenso. Semana que vem eu volto com o conteúdo de dimensionamento, algumas contas para a gente fazer e começar a aquecer.